agradeço a todos a paciência. Nós vamos fazer uma live aqui bacana. Eu acredito que o conteúdo vai ser de grande proveito para todos que nos aguardaram aqui. Tá certo? Agradeço também ao pessoal do marketing aqui que nos auxiliou, nos orientou, também a paciência. Todo mundo contribuiu de alguma coisa para essa live existir. Então, você faz parte desta live. Carlos, você é o nosso convidado especial de hoje. Nós estamos fazendo uma série de lives e você é o nosso primeiro consultor de clínicas médicas que irá nos contribuir com a sua experiência, com o seu conhecimento, para poder nos auxiliar, principalmente nesse momento de pandemia. Todo o planejamento que todas as empresas fizeram no ano passado não teve que ter um reajuste, né? No meio do caminho, a gente teve que fazer um reajuste, fazer uma adequação para essa nova realidade. E a gente gostaria da sua participação, da sua experiência, de como é que pode contribuir, como é para auxiliar essas empresas nos seus planejamentos estratégicos, nos seus planejamentos financeiros, tá certo? E eu gostaria, que a gente já te conhece há alguns anos, né? Mesmo com os cabelos brancos aqui. A vantagem do Instagram é que o cabelo branco quase não aparece. Eu gostei desse negócio. Mas eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é o Carlos. A gente conhece muito como Carlão, ou Carlos Santos, ou Carlos Jefferson. Mas muitas das pessoas, muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos clientes ainda não conhecem o Carlos. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é o Carlos. Não, perfeito, André. Primeiramente, desculpe aí o atraso, né? Tivemos aqui alguns problemas técnicos, né? Mas acontece, né? A gente sabe que a tecnologia, muitas vezes, ela ajuda, em outras, ela já acaba atrapalhando, né? Mas boa noite a todos, boa noite a você, André. Muito obrigado por esse convite, né? Esse convite para a gente iniciar aí essas séries de entrevista com alguns consultores. Então, vai ser de grande valia para todas as nossas clínicas parceiras, tá? Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Falar um pouquinho aí da minha experiência, né? E ao decorrer do bate-papo aí, a gente vai se conhecendo melhor. Então, eu sou o Carlos Santos, eu sou um profissional com uma vasta experiência, então, na área de saúde, algo aí já em torno, né? Pouquinho, 22, 23 anos aí na área de saúde. Trabalhei em prestadores de serviço, né? Entre eles aí o maior player de medicina diagnóstica aí da América Latina. Todo mundo deve saber quem é. Trabalhei por 16 anos só lá. Trabalhei também em operadoras de saúde e em assessorias de gestão e saúde, né? Então, interessante, né, da minha trajetória é que eu trabalhei tanto na parte operacional quanto na parte de gestão. Então, eu conheço os dois lados, né? Então, isso é muito interessante, isso vem muito agregar no dia a dia das clínicas e nos projetos que a gente acaba tocando, né? Atualmente, eu sou sócio da Costa e Santos, a assessoria de gestão e saúde. Então, é uma empresa que tem por DNA projetos para que a gente gere uma série de controles e processos dentro da clínica para que a gente tenha, então, uma tranquilidade financeira para essas nossas clínicas parceiras. Então, isso tudo é muito interessante, né? A gente vê nesse momento de pandemia, um momento muito caótico, né, para todos. Então, a gente busca, então, amenizar isso com essa tranquilidade financeira e com os projetos que a gente implementa dentro das clínicas parceiras. Bacana, Carlos. Você falou uma palavra mágica, né? É até o tema da nossa live, tranquilidade. Essa palavra é tão importante que no início da pandemia, o que eu queria era tranquilidade, porque eu achei que ia morrer. Primeira coisa. Todos nós queremos, né, meu amigo? Tá, fecha tudo. Eu falei, pronto, se eu sobreviver, tá bom. Né? Depois eu falei, pô, mas eu tenho que comer também, não, eu morro do mesmo jeito. A empresa tem que sobreviver, eu tenho que atender os clientes. E aí isso ficou muito marcado para mim, essa questão de tranquilidade. E a gente pensa o seguinte,
tanto nas empresas, como para as pessoas físicas. O que as pessoas pensaram era o seguinte: elas queriam ter tranquilidade, elas precisavam passar por um momento que a gente nunca passou, mesmo que o brasileiro já passou por cada situação, né? Mas essa foi o mundo inteiro. Foi aqui no Brasil, não dava nem para ir para os Estados Unidos, até que eles fecharam as fronteiras. Foi no mundo que aconteceu. Então, você fica no sinal de alerta. Todo mundo pensa, pô, como é que eu posso ter tranquilidade? Esta é a questão. Como é que eu posso dormir, tá certo? E a minha empresa ter uma tranquilidade financeira, ela continuar andando, continuar sobrevivendo, sem, tipo assim, passar por o vale da sombra da morte, vamos dizer, né? Vamos usar um texto até bíblico para isso. Como é que a gente pode? Isso. Você pode contribuir isso tudo para os nossos clientes aí? Isso tudo é bem interessante, André, porque com a nossa experiência, né, e com a experiência aí junto da assessoria também, a gente então tem alguns resultados, né? A gente consegue então ter alguns resultados. Um exemplo, a gente consegue identificar por onde há vazamento de receita das clínicas. Então isso é muito interessante. Um segundo ponto também é que a gente consegue recuperar a receita de clínica que já, né, eventualmente perdeu algum grande prestador e tudo mais. E também a gente consegue ter negociações comerciais vencedoras diante de um modelo de gestão comercial pautado em uma metodologia também vencedora. Eu vou te citar 2 exemplos, porque aí isso fica mais palpável, né? Porque falar em tranquilidade, é bom sempre a gente citar exemplos para que aí o pessoal tenha mais noção do que a gente está falando. Um exemplo que eu tenho, e que eu sempre levo aí, eu sempre cito, né, nas conversas que a gente tem com os donos de clínica, um cliente nos contratou e ele tinha o seguinte problema, né? Ele tinha vários problemas, como a gente já sabe, mas o principal dele eu perco R$2 milhões por ano e eu não sei como eu perco. Eu sei que eu perco, mas como eu não sei. Então a gente implementou o projeto de gestão de recebíveis nessa clínica e a partir daí, né? Então montando todo o projeto e também isso é importante, né? Quando a gente fala de gestão de recebíveis, a gente precisa de um sistema confiável e parrudo que nos dê então, toda a confiabilidade da informação para que a gente implemente isso de uma forma que seja assertiva, tá? Por isso que, assim, a gente sempre trabalha visando o Clinux e visando a Gênesis. Porque ele é um sistema que nos dá toda essa tranquilidade, tá? Então, esse cliente, ele não tinha Clinux, nós migramos para o Clinux, e a partir daí, a gente implementou o projeto Gestão de Recebíveis. E nós, após 6 meses, nós descobrimos que essa clínica perdia, por mês, algo em torno de R$200 mil entre glosas e inadimplência, tá? Mas você descobriu os R$200 mil, a gente descobriu no detalhe paciente exame. Então, isso é muito importante, né? Porque todo o trabalho que a gente faz, como a gente sabe que as operadoras, elas vão querer ganhar tempo, então tudo tem que ser no detalhe paciente exame. E muitos sistemas não nos dão, né? A grande maioria não nos dão essa informação com uma confiança. Então, a partir daí, a gente descobriu que ele perdia esses R$200 mil, que dava algo em torno de 10% da receita dele. É muito, né? E assim, era uma coisa que ele não recursava, ele não cobrava. Então, nós implementamos isso, e aí nós viemos com a sequência da melhoria contínua, que é eu, então, estancar tudo isso. Então, isso foi muito importante, tanto que hoje esse cliente, ele tem essa perda inicial de algo em torno de 1,5%, 2%, né? E isso sabendo o
que é glosa, o que é inadimplência, cobrando o convênio, né, retroalimentando o sistema para que esses erros não aconteçam mais. Então, isso é um dos pontos que gerou uma tranquilidade financeira para essa nossa clínica parceira, tá? Outro item que a gente pode falar que também foi um modelo vencedor e que acabou trazendo tranquilidade financeira para uma outra clínica é que nós iniciamos um projeto com a clínica e aí, logo de cara, ele perdeu uma operadora que só era 40% da receita dele. Ou seja, ficou todo mundo desesperado na clínica, né? De cara, nós implementamos 3 projetos, que foi o gestão comercial, o gestão de recebíveis e o gestão de fluxo de caixa, né? Para justamente a gente conseguir, além de enxergar por onde vazavam, então, a receita, conseguir implementar mais receita nesse convênio, nesse cliente. É tanto que, após 12 meses, ele não só recuperou, então, esses 40%, como ele aumentou a receita dele. E, recentemente, aquela operadora que representava 40% está renegociando a volta de credenciamento dessa clínica. Então, para a gente observar que, assim, você com projetos e com sistema e treinamento de pessoas, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, é muito interessante e a gente consegue realmente ter a tão almejada tranquilidade financeira. Bacana. Eu sempre gosto de fazer uma analogia. Não adianta a gente fazer exame e receber com cheque sem fundo, né? Aí não dá. Exatamente. Ou seja, você só faz exame, você trabalha, e chega no final do mês, do ano, cadê o dinheiro? A gente não fica difícil numa situação dessa. Mas, Carlos, uma das grandes dificuldades é o seguinte, eu estou lá com 2 milhões, o cliente falou, tenho 2 milhões que eu estou perdendo aqui por ano, e aí, por onde eu começo? Quais são os passos que você daria? Olha, você quer começar? Você vai fazer isso primeiro, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer essa outra sequência para poder contribuir com os nossos clientes, porque muitos estão perdidos mesmo, eles não sabem. Eles misturam imposto com glosa, tipo assim, falta um modelo de gestão, falta o passo a passo, aquela receita, aquilo que a gente acaba anotando, eu vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso daqui a 15 dias. Dá uma ajuda com a sua experiência. Por onde eu posso começar que eu vou ter um resultado mais fácil? O caminho das pedras. A gente quer isso. Perfeito. Você pode nos ajudar. Assim, o projeto que a gente enxerga hoje, né, nesse cenário de pandemia, que sabe que as clínicas estão desesperadas, é o projeto Gestão de Recebíveis. Então, a gente enxerga que esse projeto hoje, ele é essencial para que as clínicas tenham, então, o controle total dos seus recebíveis. Quando a gente fala de recebíveis, muita gente fala, então você vai estar falando só de faturamento? Não estou falando só de faturamento. A gente está falando desde um agendamento bem feito e de forma inteligente, passando pela recepção, passando pelo faturamento, passando pelo recurso de glosa, passando pelo financeiro, né, através do fluxo de caixa e da cobrança. Ou seja, um projeto recebíveis bem estruturado, ele vai praticamente mexer com todo mundo da clínica, né, com todas as áreas da clínica. Então, por isso que a gente enxerga que o projeto recebíveis, nesse momento, ele é crucial para que as clínicas tenham, então, essa tranquilidade financeira. Entendi, bacana. E por quê? O que você acha, na sua experiência, no tempo que você já trabalhou,
que as pessoas têm uma grande resistência em fazer uma implementação de um processo de recebível, de controle, de ter esse controle. Porque o que a gente vê? Isso é muito comum, tá? Eu vejo isso quando eu estou implantando sistema, quando eu estou com um cliente. O cliente pega a nota fiscal, não, esse eu emiti aqui, ele não sabe quanto ele fez de exame exatamente. Não, eu emiti uma nota fiscal de 1 milhão. E desse 1 milhão, ou 100 mil, a ordem de grandeza aqui não vai fazer diferença. Aí, esse mês eu recebi 900 mil. Aí ele faz uma conta, mas tem um pouco de imposto aqui, e, não, tá bom. Aí eu falei, mas esse valor que você recebeu não corresponde a esses exames dessa nota fiscal. Não, mas na média dá a mesma coisa. O que você vê? Eu vejo que tem uma resistência para as pessoas mudarem. Elas querem fazer a conta, esse menos esse aqui, tirou a nota fiscal e acabou. Por quê? Por que acontece isso? É um negócio interessante, eu falei assim. Para estudar, hoje a gente tem que ir sair um pouco aqui da área de gestão e ir para a área de psicologia, tentar estudar o porquê isso acontece. O que você pode nos ajudar? Isso é um ponto bem interessante, André. Porque o que a gente observa, né? Os nossos projetos, eles estão pautados em 3 pilares: processos, sistemas e pessoas, né? Se um desses 3 pilares não tiver bem alicerçado, com certeza o projeto ele não vai andar, tá? Então, por que eu preciso de um processo bem desenhado? Porque eu preciso entender o dia a dia da clínica e a gente precisa, então, ter as melhores práticas dentro da clínica, tá? Então, a gente, conhecendo as melhores práticas do mercado, a gente consegue redesenhar, então, e implementar os controles dos processos da clínica. A questão de sistema. Então, também, se eu não tiver um sistema que ele me permita trabalhar com 100% da informação dentro do sistema, também isso não vai adiantar. A gente tem experiência no mercado, o que a gente vê é que o Clinux, ele é atualmente, né, e com certeza vai continuar sendo, a melhor ferramenta de gestão da área de saúde, tá? Posso dizer que, assim, já, como eu iniciei falando, trabalhei num grande player e as informações para você conseguir trabalhar no sistema desses grandes players é complicada, porque muitas vezes ele tem 2, 3, 4 sistemas e você precisa consolidar toda essa informação. É terrível, né? Você não tem muita confiança na informação. A informação vai sair, mas raramente ela é 100% confiável, tá? E a questão de pessoas. A gente sabe que nessa nossa área de saúde é complicado, porque assim, não existe uma formação para essa nossa área de saúde. Existem até algumas pós-graduações, mas especificamente uma graduação para a área de saúde, né, a gente sabe que é meio complicado. Então, o que a gente implementa na assessoria? Porque a assessoria, diferentemente da consultoria, o consultor ele vai lá, identifica o problema, pega a grana dele e vai embora. Já fez a parte dele, né? Deixa para o pessoal implementar e tocar o barco. No caso da assessoria, já é diferente, porque a assessoria, a gente, além de identificar os problemas, mapear, estabelecer os controles, a gente treina o pessoal. Então, a gente vai pegar aquele faturista, vai pegar aquele gestor e realmente treinar nos projetos que a gente implementa e também treinar a utilizar o Clinux, né, a ferramenta do Clinux, da forma mais assertiva e que vai gerar maior rentabilidade para a clínica. Então, isso que você passou é interessante porque a maioria das vezes o que o pessoal tem é um receio e muitas vezes eles não sabem utilizar a ferramenta de forma adequada, né? Então, eles não fazem uma conciliação de forma adequada. Então, eles acabam optando pelo mais fácil, né? Então, vamos fazer o mais fácil e isso vai passando.
Só que a gente sabe que muitas vezes o mais fácil não vai gerar o resultado que a gente espera, né? E no final não vai gerar a nossa tranquilidade financeira. Muito pelo contrário, vai gerar glosa, vai gerar inadimplência, que no final do dia vai gerar descasamento no meu fluxo de caixa. Entendi. Carlos, você falou uma coisa interessante, a questão de consultoria, a questão de assessoria. Isso é opinião minha, não está na literatura, tá? Não precisa jogar pedra em mim, eu tenho respeito por assessores, mas o que eu vi? Porque a gente já contratou consultores também para a nossa empresa e realmente tem uma elevação de um nível, tem questões que você não via. Mas uma coisa que eu reparei é que os consultores, né, eles falam aquilo que você já sabe, mas precisa ouvir. Você precisa... Sim. Desculpa, não estou com Covid ainda não, mesmo que eu possa dar umas espirradas aqui, mas é que você precisa ouvir para você pensar diferente, precisa dormir com aquela questão diferente. Só que uma das grandes dificuldades é saber como é que você sai daquela inércia, como você sai às vezes daquele seu buraco, você quer sair. E às vezes a pessoa fala, olha, você joga uma corda e sobe, tá, mas eu jogo aonde? Então, a assessoria seria isso? Você iria fazer esse acompanhamento, você iria treinar, visto que você não tem uma equipe, às vezes, totalmente especializada? Seria esse trabalho? Transferência de know-how? Porque aprender é um negócio difícil, né? Você tem que sentar, estudar. Então, a assessoria seria isso, uma transferência de know-how, de melhores práticas. Você teria como dar algum exemplo de alguma coisa que você viu um resultado muito grande nesse trabalho? Sim. De transferência de conhecimento? Então, é um ponto interessante. Legal. É bem interessante essa pergunta, e é justamente esse o nosso trabalho, tá? Porque como um dos pilares é pessoas, então se eu não tiver um pessoal bem treinado, que realmente vista a camisa, que entenda os projetos, a gente não vai chegar no resultado esperado, né? O que a gente quer no final do dia? Aumentar a rentabilidade da clínica para que todo mundo seja feliz. Então, para que tenha variável nas clínicas, né? Para que todo mundo seja promovido. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente só não quer chegar lá, implementar os projetos, pegar o dinheiro e voltar para casa. Não, a gente quer muito mais que isso, né? Porque a gente vê isso como missão. A gente não vê isso como um trabalho efetivo, e sim uma missão de vida, que é ajudar, então, essas clínicas a realmente aumentar a sua rentabilidade. Vou te citar um exemplo que é bem bacana. Então, a gente chegou numa clínica, um dos projetos, né, já citei aqui a parte de gestão comercial, e aí tinha lá uma pessoa que fazia, né, entre aspas, fazia a parte comercial. Nós implementamos esse modelo de gestão. Essa pessoa, quando nós entramos, os donos da clínica já tinham ela como uma pessoa demissionária. Então, iriam demitir ela. Falaram, beleza, vê o que vocês conseguem fazer aí e vamos ver. E é para você ver como era interessante. Então, aí nós entramos com o projeto, treinamos a pessoa, né? Ela começou a desenvolver isso, né? É tanto que, assim, quando terminou o projeto comercial, acho que ela já tinha recebido umas 2 promoções. Para você ver como é importante o trabalho da assessoria, para que a gente consiga capacitar as pessoas para que elas tenham, então, uma alta performance, né? Mas você está falando que isso é fácil? Não, realmente não é fácil, né? Porque você lidar com pessoas nem sempre é fácil. Mas a gente acredita que com dedicação e mostrando realmente para as pessoas que a gente acredita naquilo, que aquilo dá resultado, na maioria das vezes a pessoa ela abraça aquela causa e efetivamente ela tem um crescimento profissional. Isso para nós é interessante porque a gente sempre fala em empregabilidade, né?
que é o quê? A pessoa, hoje ela está aqui, mas se ela tiver um grau de empregabilidade alto, ela vai conseguir arrumar emprego em qualquer lugar, né? Vai conseguir arrumar um emprego melhor. Isso para nós é interessante. Eu não quero, né? Eu quero as melhores pessoas ali na clínica. Então, eu vou treinar ela para que realmente ela voe, né? Então, isso é muito interessante e esse é questionamento muito bacana, cara. Entendi. Carlos, uma outra situação também, a gente trabalha na área médica, né? E o médico, ele é em si o profissional que vai atender o paciente, que vai fazer exame, que vai interpretar a imagem, assim, na sua área, e também é o dono da empresa. Normalmente, muitas das empresas médicas são médicos. Existem empresas também de outros administradores ou de outras pessoas de outros segmentos, de engenheiros, de administradores, que abrem empresas na área médica, que também são extremamente bem-sucedidas. Mas, na sua maioria, são médicos que são os donos e estão os gestores. E, às vezes, o que a gente vê muito, como é que a gente tenta ajudar? O gestor, ou o dono, principalmente, ele não... ele recebe a informação. E eu sempre falo que a informação recebida, principalmente num pedaço de papel, tá? Se for uma planilha, então eu arranco os cabelos. Se ela não tiver uma rastreabilidade dessa informação, você pode usar planilha? Pode, sem problema nenhum. Excel está para isso. Mas ele não pode ser a sua entrada de informação. Por quê? Porque eu falo que o papel aceita qualquer coisa. Se eu falo que a minha empresa está dando lucro lá, ela vai estar dando lucro no papel, mas na realidade não. E eu vejo um distanciamento dos donos, dos gestores para isso. Existem médicos que não, eles querem saber, sabe até a conta que está pagando. Uma memória, tem um controle, mas existem outros que não. E eles não se preocupam. Não, eu confio no meu gestor, mas ele não se preocupa em analisar essas informações. Então, eu vou dar duas perguntas aqui. Uma, como é que a gente pode mudar um pouco essa cultura, passando o trabalho de vocês de mostrar para o dono o que está exatamente acontecendo com a empresa dele. Isso é importante, porque às vezes não chega. E outra questão, indicadores. Quais seriam os indicadores? Eu sei que indicadores são vários, é um tema amplo também, mas eu preciso de indicadores para começar a minha empresa. O que você diria para as pessoas que estão aqui participando, que às vezes são médicos, ou são gestores, ou são da equipe operacional, e eles querem mudar um pouco a concepção? Porque todo mundo está dentro de uma empresa, todo mundo quer a sobrevivência a longo prazo. A gente vive das empresas, a gente tem que comer, a gente tem que... Então, a gente quer crescimento, longa vida para as empresas. Então, são as duas questões, repetindo. Indicadores para os gestores, porque ele não quer tirar N relatório, principalmente os donos, tá? Mas ele quer saber o que está acontecendo lá na empresa dele. E essa mudança de cultura para aproximar o médico técnico, vamos colocar, o médico profissional, com o médico empresário. O que você pode contribuir com isso? Legal, bacana. Então, vamos lá. Então, assim, você explanou bem em relação à questão do Excel, né? A gente sabe que em alguns sistemas você tem que extrair tudo e trabalhar no Excel a informação à parte. Isso para nós é péssimo, né? Porque o Excel, né, você acaba conseguindo manipular as informações e tudo mais. Isso estando 100% dentro do sistema, isso já é bem mais difícil. Então, o que a gente observa aqui, na implantação dos projetos, no início realmente tem esse cenário, né? Então, a gente tem aquelas pessoas que elas são, aqueles gestores que são mais resistentes, falam, não, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Fala, cara, se tivesse certo, a gente não estaria aqui, né? Então, assim, alguma coisa tem errado, e o dono tá cheirando, fala, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa estranha. Então, a princípio, a gente tem essa resistência e tem um pouco desse afastamento dos donos, né? Mas o que a gente observa é que no decorrer dos projetos, e como a gente tem aí reportes semanais, quinzenais e também mensais, juntamente com uma reunião de resultados, que é muito importante, porque
No final do mês, a gente vai falar o que andou e o que não andou do projeto e por que não andou, as coisas que não andaram e por quê, né? Então, isso a gente acaba puxando os donos para que realmente eles sejam dono do negócio. Então, eles queiram saber, mas por que não andou? Não andou por isso e isso. Mas ninguém falou nada. Não, a gente reportou semanalmente, né? Não, realmente. Então, eu preciso me envolver mais com isso aqui. E o que geralmente acontece? Como geralmente são muitas informações, é muita planilha de Excel, isso o dono, porque o dono ele é médico, então ele quer ser médico, né? Fala, não, eu estudei para ser médico, né? Essa parte de gestão acaba delegando. Mas se ele tiver uma ferramenta que ele consiga, apertando um botão, já sai a informação para ele na tela dele, né? Muitas vezes ele pode estar no celular, ele pode estar com o notebook dele, né, almoçando, ele consegue gerar a informação se o sistema assim permitir. E isso é o que o Linux nos permite. Então, ele permite que a gente tenha esse acesso de informação fácil, né? Ou seja, não tem desculpa para o dono falar, não, eu vou ter que pedir informação para o meu gestor. Não, ele mesmo. Se ele quiser, ele gera um painel de recebíveis em questão de minutos, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a gente acaba trazendo o dono com uma ferramenta de gestão que ela seja de fácil, né, execução. Isso a gente acaba trazendo, então, os donos da clínica para realmente dentro da gestão da clínica. Isso é interessante. Perfeito, cara. E falando na questão de indicadores, a gente tem no Linux, dentro do Linux, né? Acabei de falar, assim, uma ferramenta bem interessante que o pessoal está vendo aí agora, que é o painel de recebíveis. Então, aí a gente tem como a gente está falando aqui de tranquilidade financeira, está aqui todos os itens para que a gente possa, então, ter uma tranquilidade financeira. Como eu falei, quando a gente fala de recebíveis, eu vou lá desde o atendimento, passando pelas checagens que eu preciso fazer, passando pelas minhas pendências, nota fiscal emitida, quanto eu recebi, quanto eu tenho ainda para faturar, quanto eu tenho de glosa, quanto eu tenho de perda. Ou seja, e essa informação aqui, beleza, ela está formatada, que a gente formatou e tudo mais, mas se você olhar ela dentro do Linux, é a mesma coisa. E não tem, nessa informação, não tem interação, fora a formatação, não tem interação nenhuma nossa. Do jeito que a gente extrai do sistema, é o jeito que a gente vai observar as informações. Então não tem como ter aquela discussão, não, a informação está errada. Não, quem colocou a informação foram vocês. Então, aí a gente precisa revisitar, então, os conceitos do projeto, e também a metodologia, o método que as pessoas estão implementando as informações para que a gente faça as correções. E olha uma coisa interessante, eu acabei frisando aí dois itens. O primeiro item aí em amarelo, recebimento a maior. André, você já fez a seguinte proeza. O cara te mandou um boleto de R$100. Aí você falou, nossa, mas esse cara aqui, ele é bacana, tudo, né? Eu vou pagar, em vez de pagar R$100, eu vou pagar R$120. Isso não existe, né? Não. Mas, assim, o recebimento a maior é justamente isso. A fonte pagadora, nós cobramos R$100 e a fonte pagadora nos pagou 120. Se ela nos pagou 120, é porque a nossa cobrança estava errada. Porque a fonte pagadora, a gente sabe que ela não é boazinha. Então, o que está errado é a nossa cobrança. Então, a gente precisa ver contrato, precisa ver reajuste e tudo mais. Entendi. O segundo item que eu acabei frisando aí é saldo de atendimento. O que seria o saldo de atendimento? São itens que, porventura, eu ainda não faturei. Fala, mas janeiro de 2019 e eu não faturei, eu posso até ter mandado isso para o convênio, mas efetivamente eu não lancei isso no sistema. Então, isso fica para mim como saldo de atendimento. Então, quando chega
numa reunião semanal ou quinzenal, a gente questiona, fala, por que esse saldo de atendimento? Por que vocês não faturaram isso aqui? Por que ninguém viu isso aqui? E aí, né, aí muda, porque está no sistema, aqui não tem achismo, aqui a gente não está falando de achismo. Então, os indicadores que a gente sempre vai pregar, eles estão dentro do próprio Clinux, né? Ou seja, a gente já desenvolveu esses indicadores, então a gente raramente precisa de algum outro indicador para que nos norteiem quanto a nossa questão aí de recebíveis, André. Ok, bacana. Eu vou até fazer um comentário aqui com o nosso grande amigo Raione lá de Minas. Deixa acabar a pandemia que nós vamos aí novamente, Raione. E o Raione falou uma coisa extremamente importante. Nós não podemos ficar perdendo tempo. O tempo é uma coisa extremamente perecível, passa rápido e a gente tem que aproveitar. Manipulando, gerando a informação. A gente tem que gastar tempo analisando, tendo insights da informação. Tem agora até o profissional do analista de dados ou do cientista de dados para aproveitar informações. Grandes instituições, elas analisam os dados para tomada de decisão mais precisa. E é interessante que você está falando agora dos recebíveis, do processo. Então, o recebível, ao seu ver, é o que vai inicialmente trazer essa proximidade do médico profissional com o médico gestor, transformar ele num único ser, vamos supor, né? Vamos pensar num casamento. O homem e a mulher viram um casal, nessa questão. Então, a gente poderia começar nos projetos interessantes, seria uma questão dos recebíveis. E eu acho também, seguindo essa linha, para acabar com aquela situação de um médico falar assim, pô, eu trabalho, não vejo dinheiro no final do ano, não vejo dinheiro no final do mês. Exatamente. Então, você vai tirar essa lacuna dessa situação e aproximar do modelo de gestão para os médicos. É bem interessante, esse trabalho é extremamente interessante também. Só que existem algumas situações, Carlos, que eu vou até perguntar aqui. Qual é o papel exato da tecnologia? O que a tecnologia pode contribuir, tá? Além da consolidação de informação, para a gente diminuir essa questão dessas perdas, dessas glosas? O que a tecnologia pode contribuir? Ou seja, o que um software pode contribuir para diminuir essa lacuna? Ou seja, o que eu realizo, fui lá, fiz os meus 100 exames, faturei meus 100 mil e eu vou receber esse mil. Como é que a tecnologia pode contribuir com isso? A gente já falou algumas coisas esporádicas, mas de forma geral, consolidando, o que um software poderia contribuir? Legal, porque assim, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando aí de um conceito aí de sistemas, né? A gente sabe que os sistemas que a gente tem nessa parte de medicina diagnósticas, eles são bem falhos, né? São bem falhos mesmo. Eu vou te citar um exemplo, né? Vamos falar aqui de uma das dores que a gente tem dentro da parte de recebíveis, que seria a conciliação da informação. Porque quando a gente fala de conciliação, a gente tem que falar de conciliação nível paciente-exame, né? Então, se eu não tiver uma ferramenta que me dê, então, essa conciliação de uma forma confiável e assertiva, né, de que adiantou? Né? Toda a sequência do processo, ele vai estar falho. Porque eu posso ter atendido bem, agendei o cara bem, atendi o cara bem, fiz o exame, ele recebeu o laudo dele, ele comeu a bolacha, né, ele tomou lá o suco dele, mas quando chegou na conciliação, que é para mim receber, eu acabo não recebendo. Então, o que a gente percebe é que assim, a grande maioria dos sistemas dessa parte de medicina diagnósticas, eles são bons até uma certa parte, né? Já a outra parte acaba sendo uma coxa de retalhos. É por isso que, às vezes, você tem lá
um sistema que você agenda, que você atende e que você fatura. E dali para frente, não existe, né? Ou você vai pegando outros sistemas para tentar terminar o trabalho, vamos assim dizer. Mas a gente sabe que se a gente tiver 2, 3 sistemas, então isso, a informação acaba se perdendo no meio do caminho. Não tem como, né? Mas passa um pouquinho. Essa questão da conciliação é extremamente importante. Nós temos hoje o padrão X, mas muitos falam o seguinte: tá, não me manda o XML, e aí o que eu faço? Não acontece? Não é que isso é interessante, apesar que todos os convênios que são geridos pela ANS, né, então, tão abaixo aí da ANS, todas as operadoras, elas, por lei, a Lei 13.003, elas são obrigadas a fornecer o arquivo XML, tá? Então, já fica a dica aí. Se é uma operadora ANS, ela é obrigada a fornecer o XML. Muitas vezes elas vão protelar para falar que não tem, mas a gente fala, não, mas é lei, então lei precisa ser cumprida, né? Lógico, muitas vezes eu não vou chegar numa fonte pagadora já com o pé no peito, né? A gente vai galgando confiança deles e vai conseguindo a informação. Tá? Mas o interessante é que, assim, vamos voltar aqui para o Linux, que é a nossa experiência. Estou com experiência de 23 anos na área de saúde e até hoje não vi uma ferramenta que tenha essa parte de conciliação, não só essa parte de conciliação, que ele seja tão coeso e que ele, nessa parte de conciliação, ele seja tão eficaz. Porque, além de conciliar o XML, ele ainda concilia em Excel e também, se tiver algum outro formato, desde que seja editável, né, a gente sabe que a gente consegue conciliar isso, então, dentro do Linux. Então, só isso aí, para nós, é de uma grande valia. Vou te dar um exemplo aqui, claro, de ganho de tempo, de ganho de produtividade. Nós tínhamos um cliente que a menina demorava para fazer a conciliação de uma fonte pagadora, ela demorava 15 dias. Por quê? Porque chegava lá aquele calhamaço de papel, ela tinha que ficar batucando aquilo no sistema, né, até ter a informação total. Ela demorava 15 dias, 8 horas por dia, trabalhando em cima daquilo. Insano, né, praticamente trabalho escravo, né? Com a implementação da conciliação, XML e Excel, esse prazo diminuiu para 2 dias. Então, você viu, eu tinha uma pessoa 15 dias tecnicamente, né, parada só com um convênio, e hoje eu tenho ela 2 dias fazendo o mesmo trabalho. Então, assim, isso é um ganho de produtividade sem escala, né? Não, é fantástico. Eu gosto até de passar uma experiência. Uma vez eu estava num cliente, e aí a pessoa, eu vi lá, é um negócio assim, ele mostrou frente e verso com uma letra microscópica. Não deve ser tão difícil conciliar isso aqui, não. E estava anos atrás. E eu falei, ok, né? E era uma das Unimeds aí, Rogério, uma das Unimeds mesmo que isso estava acontecendo. Então eu falei, o que eu fazia? Vou te ajudar. Bem isso. Não deve ser tão difícil, não. Aí eu comecei. Eram páginas e páginas. Eu acho que a visão embolou na primeira página. Eu falei, não dá. Aí eu falei, mas não tem uma outra forma, não, o governo me manda. Um e-mail que eu vou brigar, igual você falou, 40% do meu faturamento, não dá para brigar. A gente dança conforme a mão. Mas um outro arquivo, ele me manda em arquivo CSV, tá certo? Que é um formato que o Excel abre também, o arquivo do Excel. Perfeito. Eu falei, é isso que a gente precisa. Concilia 100%? Não, concilia 98%. Mas era de 15 para um dia, 15 para 2 dias. Exato. Então, assim, exatamente muito tempo que você ganha, a precisão que você ganha desta forma. Então, é um negócio... E é interessante. E às vezes eu vejo porque as pessoas não implantam. É o que você estava falando. Precisa de sentar lá do lado, querer mudar o modelo, o pensamento da empresa. Olha, nós estamos perdendo dinheiro. A questão é essa, tá? E como é que nós vamos resolver? É assim, sabe? Nós temos que implementar, nós temos que mudar e fazendo etapa por etapa desse processo aí de recebido. Carlos, nosso tempo está chegando ao fim.
Nós temos alguns minutinhos aqui. Eu perdi o horário por causa das nossas falhas técnicas, mas eu sei que já está nos últimos minutos do segundo tempo. Você poderia passar de visão, tá, de dica para amanhã? Como é que eu vou começar? Amanhã eu chego na minha clínica ou virtualmente, né? Porque tem muita gente ainda trabalhando virtualmente. O que você diria? Qual é a dica, aquele hábito, tá, principal, aquilo que a pessoa vai fazer, que vai mudar ou vai começar a mudar essa cultura dentro da empresa, essa cultura de controle, para ter o quê? Para ter aquela tranquilidade. A gente quer passar por outras situações, né? Porque agora eu já acredito que daqui a alguns anos pode vir outro tipo de pandemia, né? Ainda bem, acho que de 100 anos, né? Navio afunda de 100 anos. Né? Então, não, legal. A dica. Amanhã nós temos que começar, então, lá na clínica, dar aquela dica de ouro. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou dar aqui, então, 4 pontos que, assim, pessoal começando a fazer isso amanhã, com certeza, eles vão iniciar, então, esse caminho para tranquilidade financeira, tá? Primeiro ponto seria o controle de prazo médio de faturamento. Por quê? Se eu controlar, quanto antes eu entregar o meu faturamento, antes eu vou receber das fontes pagadoras e não vou perder prazo de faturamento. Então, eu vou conseguir faturar dentro aí dos prazos que a gente tem contratual, tá? Esse controle de prazo de faturamento, ele tem que estar dentro do sistema. Não dá para eu querer controlar isso na mão. A gente sabe por experiência que isso não funciona, tá? O Clinux tem. A gente consegue gerar esse prazo médio de faturamento aí em questão de segundos. Então, o pessoal já consegue gerar isso amanhã, ok? Então, o gestor pode chegar amanhã e já pedir para o pessoal gerar o prazo médio dele de faturamento, e aí ele vai ter algumas surpresas. O segundo ponto é a conciliação dos recebimentos. Por quê? É importante frisar novamente que essa conciliação ela seja feita no nível paciente-exame. Porque se eu não tiver essa conciliação nível paciente-exame, eu não vou conseguir gerar uma credibilidade junto à operadora e, vamos supor, eu vou cobrar mandei uma fatura de 10 mil, eles me pagaram 8, falta 2 mil. Vou chegar, falta você me pagar 2 mil. Tá, mas quem são os pacientes, né? Quando foi o lote? Então, quando você entregou? Então, eu preciso ter essa conciliação nível paciente-exame, porque eu já consigo, nessa mesma conversa, falar, não, eu te mando aqui quem são os 2 mil aqui, eu já te mando os pacientes por e-mail. Peraí, segura na linha que eu já estou te mandando por e-mail. Isso muda a relação, tá? Então, essa conciliação, ela precisa ser feita nível paciente-exame, que, como a gente já frisou, o Clinux faz com maestria. Tá? Também não tem desculpa, tá? Dentro do Clinux é uma ferramenta que você pode usar já de bate-pronto. O terceiro item seria o recurso de glosa e a cobrança da inadimplência. Tá? Esses dois itens, então, o recurso de glosa e a cobrança da inadimplência, eles dependem de uma conciliação bem feita. Tá? Porque se eu não tiver uma conciliação bem feita, o meu recurso de glosa também não vai funcionar e a minha cobrança não vai funcionar. Então, a gente vê aqui que uma coisa é efetivamente ligada à outra, tá? E o quarto ponto seria eu garantir um processo de melhoria contínua, que é o quê? Não adianta eu saber que eu tenho pendência, não adianta eu saber que eu tenho glosa, se eu não gerar um processo de melhoria contínua que vá fazer com que eu corrija esses erros. Então, eu preciso gerar, então, um PDCA para que eu tenha efetivamente correção dessas glosas e minimizar, então, esses erros. Então, você vai estar falando que amanhã não vou ter mais erro? Não, logicamente que não. A gente sabe que a gente sempre vai ter um erro aqui e outro acolá. Mas o que a gente observa e a nossa experiência. Quando as operadoras observam que a gente tem controle, ela vai glosar o vizinho.
ela vai deixar de pagar o vizinho. E isso é importante, né? Isso é experiência própria, tá? Eu vou agradecer. Eu vou agradecer, porque nós temos 8 segundos. Agora está contando o tempo aqui. Então, agradeço a todos a participação.